Olá, o texto base desta reflexão se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. Nós faremos a leitura do texto grego e com a sua tradução e faremos os comentários na sequência. O texto diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. En arche, en hologos, kai hologos, en prostone theon, kai theos, en hologos. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina, ou a palavra era Deus. Na primeira expressão, en arche, en hologos, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, como está nas maioria das traduções, nós temos o verbo ser com o sentido de existir, ou seja, no princípio existia a palavra, no princípio existia o verbo. Isso nos aponta para a concepção de eternidade do verbo, ou seja, Jesus Cristo enquanto o verbo de Deus, enquanto a palavra de Deus, é eterno, né? Ou seja, no princípio ele existia, ou seja, no princípio de todas as coisas ele existia. Na segunda expressão, kai hologos en proston theon, e a palavra estava com Deus, essa preposição pros, né, com o substantivo no acusativo, né, que indica o objeto direto, né, o acusativo indica o objeto direto. O pros tem um sentido de com ou junto a, ou seja, e a palavra estava com ou junto a Deus. Então Deus provavelmente aqui com o sentido de Deus o Pai e Cristo junto ao Pai, como sentido de segunda pessoa da Trindade, isso na perspectiva da doutrina cristã da Trindade. Então Jesus, enquanto verbo divino, é eterno, e em segundo lugar, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele estava junto a Deus, junto ao Pai. E na terceira parte do versículo, kai theos en hologos, nós temos theos, pode ser traduzido por Deus, mas que neste caso tem função de predicativo, não de sujeito. Nós temos o verbo ser, en, e hologos antecedido por artigo, e o artigo desta forma indica o sujeito. Então o sujeito da frase é hologos, a palavra ou o verbo. É por isso que as traduções da Bíblia em português acabam invertendo a ordem do texto grego e colocando na ordem do discurso direto na língua portuguesa, que coloca sujeito, verbo e complementos. E em grego está o predicativo vem em primeiro lugar, theos, o verbo en e o sujeito hologos. Então seria, e Deus era a palavra. Então, com o sentido de predicativo, a tradução vai ficar, e a palavra era divina. Então, o predicativo tem um sentido de a função desempenha o papel de uma qualidade, portanto, de um adjetivo. Então, isso aponta para a divindade do verbo. Então, o verbo é eterno, o verbo é a segunda pessoa da Trindade junto a Deus Pai, e o verbo é divino. Então, isso tem profundas implicações para a espiritualidade cristã. Uma delas, que é o que eu gostaria de destacar nessa breve reflexão, é de que Jesus, sendo o verbo de Deus e sendo eterno, segunda pessoa da Trindade, e sendo divino, ou seja, sendo portador do atributo de divindade, assim como Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, ele não deve ser tratado como se ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim,
né, que quando o seu nome é pronunciado, assim como a lâmpada que era esfregada, ele tem que estar disposto a realizar todos os desejos daqueles que pronunciam o seu nome, que é exatamente o que acontece hoje em grande parte das igrejas. Mas sendo divino, as coisas se invertem, né? A nossa oração se submete à vontade dele, e não ele que se dobra à nossa vontade como um realizador dos nossos desejos. Então isso tem profundas implicações para a nossa maneira de nos relacionarmos com ele. Nos relacionarmos com ele enquanto suas criaturas, seus servos, seus filhos, e ele o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que direciona as nossas atitudes, as nossas vidas, que dá sentido à nossa existência. E não o contrário, alguém que realiza os nossos desejos, que se submete à nossa vontade, que tem que estar de prontidão para quando for chamado por nós, para atender e satisfazer os nossos caprichos. Eu espero que isso, de uma certa forma, possa trazer algum direcionamento para a sua vida, possa te fortalecer na fé, possa te edificar. Que Deus o abençoe.